Olá, sou o professor Júlio Anderson e hoje nós iremos falar sobre o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, valores mobiliários e o ouro ativo financeiro, que é o IOF. Veja bem, o IOF, meus amigos, tem função predominantemente extrafiscal. A função mais importante do IOF é intervir na economia, regular aqui o mercado de câmbio, de capitais, de ações. Então a função mais importante dele é intervenção na economia. Em razão da sua função extrafiscal, o IOF vai sofrer aqui mitigação no princípio da legalidade, porque o presidente da República pode alterar suas alíquotas por simples decreto, ou seja, não precisa de lei para alterar suas alíquotas e tão somente as alíquotas. E o IOF, meus amigos, vai aqui, nesse caso o IOF não vai respeitar o princípio da anterioridade. Olha bem, isso é matéria de prova, tá? O IOF não atende à anterioridade. Significa o quê? Que o IOF vai ter cobrança imediata, não respeita nem a anterioridade genérica e nem a anterioridade nonagesimal. Então, matéria de prova, repisando, o IOF mitiga o princípio da legalidade, porque o presidente da República pode alterar suas alíquotas por simples decreto, e o IOF não atende o princípio da anterioridade genérica e nem nonagesimal. Muito bem, então, sabendo essas orientações gerais aqui com relação ao princípio da legalidade e da anterioridade, vamos para o fato gerador. Olha só, o IOF vai ter os seguintes fatos geradores. Primeiro fato gerador do IOF são as operações com crédito. Olha bem, primeiro fato gerador, operações com crédito. O que é uma operação com crédito? Olha bem, operação com crédito é aquela em que uma pessoa disponibiliza valores a outra mediante juros. Então, a operação com crédito é a operação pela qual uma pessoa disponibiliza valores a outra mediante juros. E lembrando que a operação de crédito só pode ser realizada entre pessoa jurídica e pessoa jurídica e pessoa jurídica e pessoa física. E o fato gerador vai ocorrer aqui no momento em que o valor é disponibilizado a outra. Então, esse é o primeiro fato gerador do IOF. O segundo fato gerador do IOF vai ser operações com câmbio. Gente, o que é uma operação com câmbio? É aquela pela qual ocorre troca de moedas. Então, toda operação em que ocorrer troca de moedas, nós estaremos diante de uma operação com câmbio sujeita ao IOF. E dessa forma, assim como a operação de crédito, ela só pode ser realizada por pessoa jurídica e pessoa física, e pessoa jurídica e pessoa jurídica, no caso da operação com câmbio, só pode ser realizada entre instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, que no caso são as chamadas casas de câmbio. Então, somente as casas de câmbio é que podem realizar operações com câmbio. Terceiro fato gerador do IOF. No caso do terceiro fato gerador, nós estaremos diante de operações com seguro. Olha só, operação de seguro é aquela mediante a qual uma pessoa paga um prêmio a uma seguradora para receber dela uma eventual indenização ou pagamento caso o sinistro contratado ocorra. Então, a operação com seguro só pode ser realizada pelas seguradoras que estão submetidas à fiscalização da Comissão de Seguros Privados, a SUSEP, a Superintendência de Fiscalização aqui de Seguros Privados. O outro fato gerador, gente, vai ser as operações com títulos ou valores mobiliários. Olha só, as operações com títulos ou valores mobiliários são aquelas em que ocorre aqui a comercialização de ações societárias, títulos do Tesouro, papéis. Então, geralmente nós vamos ter as corretoras, e as corretoras é quem
promove essas operações com títulos ou valores mobiliários. E dessa forma, vocês percebam que nas operações com títulos ou valores mobiliários também ocorre a incidência do IOF. E o último fato gerador vai ser as chamadas operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, olha só, o ouro, ativo financeiro, instrumento cambial, é aquela operação em que eu vou ter o ouro como, de fato, ativo financeiro. O que é isso? O que é ativo financeiro? O ativo financeiro é o próprio dinheiro, aquilo que representa a maior liquidez. Então, o IOF, nesse caso, nessas operações, vai ocorrer com as operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, uma única vez, quando a instituição autorizada pelo Banco Central, ela adquire o ouro, e nesse momento só vai incidir o IOF essa única vez. Não tem mais tributos. O único tributo que incide no ouro, ativo financeiro, será exclusivamente o IOF. Agora, uma observação, tá? Se o ouro for utilizado para material odontológico, antigamente as pessoas restauravam seus dentes com ouro, hoje nem tanto. Mas se o ouro for utilizado para material odontológico ou joias, etc., artigo eletrônico, nesse caso ocorre a incidência dos demais tributos como ICMS e IPI. E o IOF só vai incidir quando o ouro for para ativo financeiro ou instrumento cambial. Muito bem, então esses são os fatos geradores do IOF. Quem são os sujeitos passivos? Quem são as pessoas obrigadas a recolher o IOF aos cofres da União de acordo com a lei? Então, olha só, primeiro nós vamos ter as pessoas jurídicas. Qualquer pessoa jurídica que promover quaisquer dos fatos geradores estarão aqui sujeitas ao recolhimento do IOF. E quem é o segundo sujeito passivo? No caso, nós teremos as instituições financeiras e as empresas de factoring ou factoring. Nós vamos ter as casas de câmbio, nós vamos ter as seguradoras. Então esses são os sujeitos passivos aqui do IOF. Muito bem, e a base de cálculo? Quais são as bases de cálculo do IOF? A base de cálculo do IOF vai variar conforme o fato gerador. Então olha só, se for operações com crédito, qual que vai ser a base de cálculo? A base de cálculo vai ser o valor disponibilizado acrescido de juros. Então olha só, na operação com crédito, eu vou pegar todo o montante disponibilizado e acréscimo dos juros. Então esse valor aqui é que vai ser a base de cálculo do IOF na operação com crédito. Se for operação com câmbio, no caso da operação com câmbio, será a base de cálculo será o montante em moeda nacional. Então toda operação com câmbio, a base de cálculo será o montante em moeda nacional. Se for operação com seguro, a base de cálculo será o valor do prêmio que a pessoa paga à seguradora. Se for operação com títulos ou valores mobiliários. Nesse caso, nós poderemos ter 3 bases de cálculo diferentes conforme o título. Então, nós poderemos ter como base de cálculo o valor da cotação do título na Bolsa de Valores, ou o valor de mercado do título, ou então o valor nominal do título. E se for operação com ouro, ativo financeiro? No caso da operação com ouro, ativo financeiro, a base de cálculo será o preço da primeira aquisição do ouro feito pela instituição autorizada pelo Banco Central. Então essas são as bases de cálculos aqui do IOF. E quais são, na verdade, as alíquotas? Olha só,
As alíquotas do IOF serão as seguintes, tá? Olha só, nós vimos que o presidente da República, ele pode fazer o quê? Alterar as alíquotas por simples decreto. Só que, às vezes, a lei impõe limites aqui ao presidente da República. E neste caso, o IOF tem limitações. E quais são as limitações aqui das alíquotas? Veja só, se for nas operações com câmbio, aliás, com crédito, primeiro, nas operações com crédito, a alíquota será a alíquota máxima de 1,5% ao mês. Então, o presidente da República, o que pode fazer? Ele pode de 0 até 1,5% ao mês, ao dia, tá? Então, olha só, a alíquota máxima de 1,5% ao dia. Então, o que significa? Que o presidente da República, ele poderá alterar por um simples decreto de 0 até 1,5% ao dia. E ele só pode alterar a alíquota. Lembrando que, se quiser alterar a base de cálculo, o sujeito passivo, o fato gerador ou o sujeito ativo, só lei em sentido estrito. Então, nesse caso, o que o presidente faz? Ele, por um simples decreto, pode alterar. Se for operações com câmbio, nas operações com câmbio, a alíquota máxima vai ser de 25% sobre o montante em moeda nacional. Então, alíquota de 25% sobre o montante em moeda nacional. Se for operações com seguro, nas operações com seguro, a alíquota máxima será de 25% sobre o preço do prêmio. Se for operações aqui com títulos ou valores imobiliários, a alíquota máxima de 1,5% ao dia. Se for operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial. Nesse caso específico, olha só, a própria Constituição Federal vai estabelecer a alíquota. Olha só, o que a Constituição fala quando se tratar de ouro, ativo financeiro? Quando for ouro, ativo financeiro, o que vai ocorrer? A Constituição vai determinar uma alíquota mínima. Então, no caso, a alíquota mínima será de 1%. Então, o presidente da República não pode fixar, por decreto, a alíquota inferior a 1%. A alíquota mínima no ouro ativo financeiro será de 1%. Então, essas são as alíquotas. Lembrando que o presidente da República, ele tem aqui a liberdade constitucional de, por um simples decreto, alterar as alíquotas nesses limites que eu acabei de falar para vocês. E para finalizar o IOF, qual é o lançamento fiscal? O lançamento fiscal do IOF, evidentemente, é por homologação. Então, o próprio contribuinte, ele é quem é responsável por calcular, por preencher as guias e promover o pagamento do IOF. A União, no caso, através da Receita Federal, fica paradinha só esperando o pagamento ser feito. Se o pagamento foi feito, o que a Receita Federal faz? Ela fica calada, passa o prazo decadencial de 5 anos e então ocorre a extinção do crédito tributário pela decadência. Caso o contribuinte não tenha pago corretamente, a Receita Federal vai lá, no caso representando a União, vai lá, promove o pagamento e promove o lançamento direto de ofício. Então, meus amigos, esse é o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro e valores mobiliários. Muito bom, muito obrigado pela aula. Quem quiser fazer algum comentário, só fazer aqui embaixo mesmo. Valeu, obrigado. Até a próxima.